Bom, pessoal, vamos começar o nosso segundo tutorial do nosso projeto de extensão BART, da Unila. Nesse tutorial, a gente vai fazer o uso da ferramenta Visualização Volumétrica. Essa ferramenta nós vimos de forma resumida no primeiro tutorial, e agora nós vamos aprofundar um pouquinho o estudo sobre ela. Apesar de ser relativamente fácil, mais simples de usar quando comparada com a segmentação, ela apresenta uma gama muito grande de possibilidades do ensino, aprendizado de anatomia. Então, para a visualização volumétrica dos modelos, o Invesalhos ele dispõe de uma técnica conhecida como Raycasting. Raycasting é uma técnica que, de forma resumida, segundo o próprio manual do software, consiste em simular para cada pixel da tela o traçado de um raio de luz em direção ao objeto. Então, a cor do pixel é baseada na cor e na transparência de cada voxel que é interceptado pelo raio de luz. O que é um voxel? É um volume específico dentro de um espaço tridimensional. Então, essa é uma explicação um pouquinho técnica que não vem tanto ao caso aí na prática do nosso projeto de extensão, mas que é interessante que nós tenhamos essa contextualização. Bom, então vamos fazer um exemplo para que possamos aprender a usar essa ferramenta. Nós temos aqui um exame de tomografia de pescoço com contraste. Vamos importar esse exame. Bom, essa é a interface inicial que nós estamos habituados a observar quando fazemos a importação de um exame. E para começar a usar a ferramenta Visualização Volumétrica, nós clicamos nesse botão. O Invesalhos ele dispõe de vários padrões pré-definidos ou presets para visualizar determinados tipos de tecido, dependendo do tipo de exame que nós estamos analisando. Se for ali um exame de tomografia computadorizada ou ressonância magnética, sendo eles com contraste ou sem contraste, nós temos alguns presets que serão mais adequados para cada um deles. Então, o aprendizado de qual padrão é mais adequado para cada tipo de exame vai depender do nosso uso, do nosso estudo de vários exames, e selecionando ali vários padrões diferentes e observando qual é mais adequado para a observação de uma estrutura anatômica desejada. Então, vamos começar aqui com o brilhante. E um exame de tomografia, esse preset brilhante, geralmente ele dá bastante ênfase para a estrutura óssea do paciente, como a gente pode observar nesse modelo. Como esse é um exame de tomografia com contraste, a gente consegue observar outras regiões anatômicas interessantes, como, por exemplo, a artéria carótida do paciente, que se subdivide aqui em carótida interna, carótida externa, seus ramos, as veias jugulares internas do paciente. Se a gente aproximar, a gente consegue observar também a artéria vertebral do paciente. Bom, trocando para um outro preset, vamos selecionar aqui mole mais pele. Então, tá aí. Em alguns presets a gente vai observar essa ferramenta na região inferior da tela. Então, alguns padrões eles podem ser personalizados. Com essa ferramenta a gente consegue alterar a cor de uma estrutura, e a sua opacidade, e a gente consegue determinar como ela vai ser exibida e se ela vai ser exibida. A gente consegue também esconder, excluir algumas das estruturas mostradas no modelo. Então, no caso desse preset, mole mais pele, a gente tem aqui essa paleta de cores que corresponde a uma região mais superficial da anatomia do paciente, no caso o epitélio, e essa outra paleta que corresponderia às regiões mais internas. Então, se eu quiser, por exemplo, ocultar uma estrutura anatômica do paciente, eu consigo fazer isso mantendo baixa a opacidade da região correspondente. Então, nós temos esses pequenos círculos que nós podemos ajustar para cima ou para baixo.
Né? Então, quando a gente deixa o mouse clicado, o botão direito do mouse clicado sobre eles, a gente vê dois valores, né? Duas indicações, melhor dizendo, valor e alfa. O alfa ele indica a opacidade da cor e o velho seria a intensidade da cor no pixel. Então, conforme eu arrasto essa bolinha para baixo, eu vou diminuir o alfa, né? Ou seja, se eu deixar ele zero, ele vai ficar praticamente transparente. Aí se eu manter ele lá para cima, né, um valor que varia de 0 até 1, ele vai ficar totalmente opaco. Então eu consigo fazer isso para cada uma dessas regiões. E se eu clicar, né, em qualquer região aqui dessas retas, eu consigo adicionar um ponto a mais. E se eu clicar com o botão direito, eu excluo esses pontos. Vamos supor que nesse exame eu queira visualizar as regiões mais internas do paciente, né? Estrutura muscular do paciente, por exemplo. Então eu vou excluir essa paleta de cores correspondente à anatomia mais superficial do paciente. Então eu posso fazer isso clicando com o botão direito em cima dessas bolinhas. Então tá aqui. Observem que a estrutura muscular do paciente se apresenta num tom mais avermelhado, né, que é o correspondente a essa bolinha. Então, se eu aumentar o alfa, eu vou ter uma opacidade maior. E se eu diminuir esse alfa, vai ser o oposto, né, vai ficar mais transparente. Então, vamos observar a estrutura muscular do paciente de forma mais adequada, né, aumentando esse alfa. Então, aqui nós temos essa possibilidade de visualização da anatomia muscular do paciente. Observando aqui o músculo zigomático maior, o músculo esternocleidomastoide do paciente, o músculo peitoral maior, os músculos escalenos do paciente, em relação aos vasos, que nós temos a veia jugular externa, uma ferramenta muito interessante da visualização volumétrica é o plano de corte. No plano de corte a gente consegue acessar por esse botão. Então, o plano de corte, como o próprio nome diz, ele vai possibilitar a visualização de estruturas mais internas do paciente que não seria possível de outra forma. Então, basta a gente deslocar esse plano de corte para a região de visualização desejada. Esse plano de corte ele pode ser rotacionado, girado na posição mais adequada também. Existe também a possibilidade de salvar as alterações que forem feitas nos valores desse preset. Então basta a gente clicar aqui no disquete e salvar aqui com o nome desejado. Outra possibilidade de personalização da visualização volumétrica é com a ferramenta Brilho e Contraste. Essa ferramenta permite personalizar um padrão sem utilizar o controle gráfico de ajuste, o que aumenta para nós ali as possibilidades de visualização, mesmo num preset que não tenha o controle gráfico de ajuste, como é o caso desse que nós estávamos vendo. Isso é feito através desse botão. Bom, para que a gente tenha uma noção do que de fato acontece quando nós usamos essa ferramenta, é interessante que conheçamos o conceito de janelamento de imagem em tomografia. E quando falamos em janelamento de imagem, nós devemos nos lembrar da escala de Hounsfield. Essa escala é uma escala quantitativa,
e ela descreve a radiopacidade, né, ou radiodensidade, o que seria isso? Seria a capacidade dos raios-x de atravessar um determinado material. Então essa escala ela faz a transformação dos vários tons de cinza de um exame, né, que são obtidos ali num exame de raio-x, em valores numéricos. E a vantagem desse processo é a capacidade de uma maior diferenciação entre cores que anteriormente eram muito semelhantes, né, e às vezes até indistinguíveis ao olho humano. Então nós devemos ter em mente que cada tipo de tecido no organismo possui uma densidade específica. E essa densidade, no exame com raio-x, vai se apresentar em tons de cinza específicos. Então a identificação de um tecido pela sua densidade vai ser possível ali pela medição de algo que é chamado de índice de atenuação. Então são esses índices de atenuação que são representados na nossa escala de Hounsfield. Bom, o controle desses índices de atenuação, que vão fazer a diferenciação entre os tons de cinza, pode ser chamado então de janelamento. O janelamento então vai ser basicamente ali a seleção do tecido de interesse através do controle de duas variáveis, que é o window level, né, o valor WL, que é representado aqui no canto superior esquerdo da nossa janela de volume, né, que seria basicamente ali nível de imagem, e o window width, que é o WW, né, ou amplitude ou largura da janela. Bom, em resumo, o contraste da imagem depende da amplitude da janela, que é o WW, e o brilho vai depender do nível da janela, que é o WL. E como fazer esse janelamento na prática no Inversalhos? Bom, com esse controle ativado e arrastando o mouse com o botão direito pressionado sobre essa janela de volume, nós podemos alterar os valores tanto do WW quanto do WL. Então, se a gente arrasta o mouse na direção horizontal, nós podemos alterar o valor do window level. Para a esquerda nós diminuímos o valor e para a direita aumenta o valor. E na vertical, se nós arrastamos para baixo, nós vamos diminuir o valor do window width e para cima aumentar esse valor. Então, por exemplo, vamos selecionar um preset aqui que não tenha esse controle gráfico. Vou colocar, por exemplo, aqui brilhante 2. Vamos desativar aqui só para rotacionar para uma posição diferente. Então, em um preset qualquer aqui, se eu desejar adicionar tecido à minha visualização, eu posso arrastar o mouse diagonalmente, do canto inferior direito até o canto superior esquerdo da janela. Então, observem como vai aumentando ali a quantidade de tecido até a possibilidade de visualizar os tecidos mais superficiais do paciente, como, por exemplo, o epitélio. Inclusive os vasos mais superficiais desse paciente. E se eu quiser remover tecido, eu faço o contrário. Está aí mais uma ferramenta que nós temos à nossa disponibilidade no Inversalhos para auxiliar o nosso estudo da anatomia. Aqui, no caso, foi através de um exame de tomografia. Bom, então é isso, pessoal. A minha dica é que vocês façam uso dessa ferramenta, testem aqui todos os presets em vários tipos de exames diferentes para aprender quais deles são mais adequados a quais tipos de exames. E algo muito bom de ser feito também é fazer o estudo, fazer a observação da anatomia do paciente, logicamente conhecendo os nomes das estruturas anatômicas. Então é muito bom você ter um livro ou um PDF de anatomia junto, no momento de uso do Inversalhos, para que vá se comparando ali os desenhos, essas ilustrações, com as regiões construídas aqui de forma tridimensional. Um livro que eu considero interessante para se ter ao lado enquanto se faz essa visualização dos modelos tridimensionais é o Anatomia Radiológica Concisa, do Netter. Ele fornece ali várias ilustrações, várias imagens que podem ser comparadas com os modelos 3D observados e que com certeza podem ajudar bastante no aprendizado.
Então ficamos por aqui, pessoal. Bons estudos.